Chegamos no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, e hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 37, ou seja, o capítulo inteiro, que diz assim: Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Muito bem. Então, esse é um trecho que traz informações assim surpreendentes, coisas que já aconteceram, coisas que vão acontecer. Enfim, é um sermão profético do Senhor Jesus. Então, estão preparados? Vamos lá. Em alguns episódios que vimos anteriormente, se passaram enquanto Jesus estava dentro do templo, né? O episódio de hoje, narrado por Marcos, neste episódio, Jesus já estava o quê? Saindo do templo. E um dos discípulos chegou perto dele e resolveu comentar com ele, né, sobre aquela grandiosidade, né, das construções do templo. Né? Comentou assim, como que elas eram tão magníficas. Mas não esperava, nem ele nem os demais, a resposta que Jesus daria. Ele foi muito direto. Ele disse: você está vendo essas grandes construções? Pois é. Não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Imagino, né, que todos ficaram ali calados naquele momento, tentando entender o que significavam aquelas palavras de Jesus. E deve ter sido um choque. Acredito que na mentalidade deles, dos discípulos, Jesus em breve assumiria o comando daquele templo suntuoso, né? Se tornaria o rei de Israel e sumo sacerdote acima de todos e para sempre. Claro, eles estavam equivocados. Né? Jesus, claro, reinaria sim para sempre. Ele disse isso muitas vezes. Mas não naquele tempo. Né? No tempo e da maneira como eles estavam imaginando o que seria. Bom, daí eles foram caminhando e chegaram ao Monte das Oliveiras, né, que fica em frente ao Monte do Templo. E ali Jesus se assentou, eles se assentaram ali também, e ele se assentou bem de frente para o templo. E aí chegaram perto deles, mais próximo ali, os 4 discípulos que eram assim mais íntimos de Jesus, né, que estavam com ele desde o início do seu ministério: Pedro, Tiago, João e André. E aí eles tiveram coragem, né, de perguntar para Jesus, né, perguntar para ele sobre o que ele tinha falado acerca da destruição do templo. Eles já tinham ouvido Jesus falar coisas, né, que aconteceriam no futuro, queriam saber então quando que essas coisas aconteceriam. Então pediram para Jesus que ele falasse sobre sinais que eles poderiam ter para reconhecer que essas coisas estariam prestes para acontecerem. E Jesus então prontamente começou a explicar, como profeta que era também, né, sobre acontecimentos futuros, alguns dos quais já aconteceram, que estão registrados na história, e outros ainda estão por vir. E para ficar mais didático, porque no texto ele fala sobre muitas questões, né? Então eu procurei dividir as explicações de Jesus e os acontecimentos em algumas partes. Primeira coisa, Jesus alerta os discípulos sobre enganadores. Bem, Jesus, foi uma personagem na história da humanidade sem igual, incomparável, né? As pessoas que com ele conviveram registraram fatos sobrenaturais que ele fazia acontecer, né? A morte dele mesmo foi sobrenatural. E a ressurreição, né, após 3 dias no sepulcro. E ele foi visto, depois de ressurreto, por muitas pessoas, muitas testemunhas. Seus feitos foram testemunhados em toda parte, e pela graça de Deus isso não para, né? Porque realmente precisa chegar até os confins da terra. Mas enfim, desde que Jesus ressuscitou e voltou aos céus, a igreja tem proclamado, né, sobre a promessa do seu retorno à terra para reinar definitivamente com justiça e paz. Ocorre que
ao longo da história, começaram a aparecer pessoas se apresentando como sendo o Cristo, o Messias, né, que estava retornando à Terra conforme prometera. Elas se diziam ser o Cristo. Podemos citar, por exemplo, Teudas, que agiu dessa forma do ano 44 até 46, depois ele foi morto, né? Inclusive, ele é mencionado no livro de Atos, né, de Atos dos Apóstolos, como sendo realmente alguém que chegou, né, se apresentando como Messias, mas era falso e acabou morrendo, perdendo seus seguidores. E depois dele, muitos outros apareceram ao longo dos séculos. Tiveram seguidores, mas não prevaleceram e foram mortos. Bem, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que tem sido preservada ao longo dos séculos, e através do estudo dela, nós podemos aprender, nós podemos discernir, né? E não nos enganarmos, né? Estarmos protegidos contra enganadores desse tipo. Bem, depois Jesus fala também, analogamente a isso, a falsos profetas. E lá no versículo 22, ele menciona isso, sobre o surgimento de falsos profetas. Ou seja, pessoas, né, que falam de coisas futuras, em nome de Deus, porém sendo mentiras, né, que é justamente para enganarem as pessoas, os incautos, e tirarem as pessoas do caminho verdadeiro de Jesus. Jesus então revelou ainda que esses falsos profetas, eles fariam coisas tais que poderiam enganar até os próprios eleitos. Eles iam realizar sinais e maravilhas. E o objetivo é isso, realmente impedir que pessoas vão a Jesus e tirar aqueles que já foram para Jesus. Por quê? Quem são os eleitos? Os eleitos são as pessoas que creem em Jesus Cristo como Salvador, Senhor de suas vidas, entregaram suas vidas para Ele, mas se não vigiarem, podem cair nesse engano, confundindo, né, esses falsos profetas como sendo também profetas verdadeiros, eleitos também, mas não são. Então, bom, se eles não são eleitos, se eles não são profetas verdadeiros, então como que eles conseguem realizar sinais e maravilhas, né? Fica essa pergunta. Sim, mas há uma resposta para isso. Eles fazem esses sinais e maravilhas não por poder deles próprios, nem mágica, mas é segundo a astúcia e o poder de Satanás, tá? Porque eles estão sendo guiados e dirigidos por Satanás. Satanás, um ser que já foi anjo de luz, mas se rebelou contra Deus, cheio de orgulho, soberba, sendo expulso da presença de Deus, e ainda perambula pela terra, né, como um espírito, tentando enganar os seus habitantes nas 24 horas dos dias, ele e seus seguidores. E isso ele continua fazendo, mas até que seja definitivamente detido no lugar para ele preparado. Assim a Bíblia nos fala. Assim sendo, muitos vêm falando em nome de Deus, né, se dizendo profetas de Deus, operando milagres, mas na realidade são agentes do engano. E mais uma vez, né, quem se alimenta da palavra, da comunhão com Deus, quem leva uma vida de adoração a Deus, fazendo tudo para o louvor da glória de Deus, do Deus verdadeiro, não cai nessas ciladas e artimanhas malignas. Bem, outra coisa que Jesus falou ali, explicando e alertando, foi sobre o seguinte, algo que iria acontecer com eles, com aqueles discípulos ali. Eles seriam entregues aos tribunais, eles seriam açoitados nas sinagogas, e tudo isso por causa do quê? De testemunharem do nome de Jesus. E foi isso realmente que aconteceu com os primeiros apóstolos, com estes mesmos, né, Pedro, Tiago, né, João, que estavam ali perguntando, né, recebendo as explicações de Jesus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele conta, né, que em muitas ocasiões, quando os apóstolos estavam pregando o evangelho, curando enfermos, mas no poder do nome de Jesus,
que acontece? Eles eram presos, né? Levados presos, açoitados, porque as autoridades religiosas ali não queriam que eles pregassem, que eles falassem sobre o nome de Jesus. Mas eles não se deixavam levar por essas ameaças, não sofriam na alma deles. Muitas vezes eram libertos milagrosamente também da prisão e continuavam testemunhando de Jesus. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, tal como Jesus esteve durante todo o seu ministério aqui na terra e enfrentou tantas coisas, até a morte de cruz. E aqui cabe uma reflexão muito importante, porque não importa o que nós passemos nesta vida, se estamos em Cristo, somos novas criaturas, somos mais do que vencedores, e por mais que tenhamos provas, não estamos sozinhos. Cristo está conosco em espírito, nos dando forças. Tudo tem um propósito na vida do cristão, até mesmo o sofrimento, que milagrosamente se torna algo maravilhoso. Lembrando que qualquer sofrimento que passarmos nesta vida não poderá se comparar ao grau de felicidade que teremos na vida eterna. O que passamos aqui é como um sopro, mas certamente será investimento para a eternidade com Deus. Isso certamente já é realidade há séculos para aqueles que indagavam Jesus naquela ocasião, aqueles discípulos, né? Outra coisa que ele falou foi que a destruição do templo, né, sobre a própria destruição do templo, ele explicou que isso iria acontecer. E de fato, isso já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né, no ano 70 da era cristã. Jerusalém foi tomada pelo comando do general romano Tito. O templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, todas foram derrubadas, exatamente como Jesus disse. A única coisa que sobrou ali foi fragmento de um dos muros, né, que ficou consagrado como sendo o Muro das Lamentações, muito visitado por turistas religiosos, desde que Israel foi reconhecida como nação e recebeu de volta, né, o seu território. Mas Jerusalém, no entanto, vem sendo disputada por outros povos, né? Uma cidade realmente disputada por povos ali do Oriente Médio. Inclusive, no lugar onde estava o templo, foi construído o quê? Uma mesquita, né? A mesquita de Omar, que está lá até hoje. Bem, outra coisa que Jesus falou: haverá guerras, terremotos em muitos lugares. Nação se levantará contra outra nação, reino contra reino. E diz que ainda não é o fim, mas seria o quê? O princípio das dores nesta terra contaminada pelo pecado. Nossa geração tem testemunhado esses acontecimentos. Em séculos passados, na Antiguidade e na Idade Média, eram reinos contra reinos. A história nos conta. Já na modernidade surgiram as nações. Tivemos 2 grandes guerras mundiais, né? E, incrivelmente, mesmo após a humanidade ter criado tantos tratados, tantos pactos, tantos acordos de paz, pactos de direitos humanos, leis de proteção social e coisas semelhantes, ainda agora, na pós-modernidade, testemunhamos guerras, mortes violentas, não somente entre militares, mas entre civis, crianças, bebês de colo, idosos, pessoas indefesas. O sermão profético de Jesus se cumprindo em nossos dias também. A indústria militar é a que mais cresce e é onde mais se alocam recursos financeiros. Depois dela vem a indústria farmacêutica, porque as enfermidades também vêm se alastrando, né? E em contrapartida, a ciência se multiplicando e descobrindo antídotos para diversos males. Que dizer dos acidentes da natureza? Terremotos que têm acontecido com mais e mais frequências, tsunamis, torpedos, maremotos, etc. Mudança nas estações climáticas, as relações humanas e até familiares entrando em conflitos. As empresas jornalísticas têm calhamaços de reportagens com tantas tragédias acontecendo dentro das casas, no meio de famílias. Jesus disse que tudo isso são o quê? Princípios de dores. Aí ele fala de um tempo de tribulação.
né? Um tempo de tribulação sem igual, que viria a acontecer quando fosse colocado o sacrilégio terrível no lugar santo. Esse sacrilégio terrível é mencionado no livro do profeta Daniel, quando o anjo lhe falava dos acontecimentos finais com o seu povo, né, o povo de Israel. Por isso Jesus fala, né, quem lê, entenda. Esse fato, então, já estava, portanto, registrado nas escrituras, que eram lidas no templo, e Jesus estava relacionando aquele fato com acontecimentos futuros dos quais ele estava explicando aos discípulos. Tinha a ver com a pergunta deles, e naturalmente já tinham lido aquele trecho muitas vezes, ou ouvido a leitura, né? Mas não sabiam exatamente do que se tratava. Está lá registrado, Daniel, capítulo 9, versículo 27. E agora ali Jesus estava explicando para eles. Então nós podemos até inferir que o templo será reconstruído em uma época futura, né? E na realidade existe mesmo, né, projeto de construção do templo de Jerusalém. Porém isso ainda não foi possível, porque não se conseguem manter um acordo de paz ali naquela região. Quando se tenta fazer um acordo, ocorre outra invasão, né? Como aconteceu no ano de 2023. Na tentativa de um acordo, veio a invasão e outra guerra se estabeleceu, né? E ainda continua enquanto gravo essa mensagem. Então, podemos inferir ainda que haverá um tempo de paz, quando o Templo de Jerusalém será reconstruído. Porém, em alguma ocasião futura acontecerá provavelmente o quê? Um golpe, e o templo vai ser profanado, quando vai ser colocado no lugar santo, no Santo dos Santos, aquele sacrilégio terrível mencionado. E quando isso acontecer, quem estiver vivo aqui na terra poderá entender que virá logo em seguida o quê? A grande tribulação, que Jesus estava explicando. Um tempo de tribulação como nunca houve na história. Para os judeus e para os discípulos de Jesus, né, para nós que somos cristãos, ela será muito dura. Mas, como sempre, nunca estaremos sozinhos. Jesus está conosco e temos o Espírito de Deus. Então, somos sempre mais do que vencedores por aquele que nos amou e que nos ama, Jesus. Outra coisa que ele falou é sobre sinais na natureza que vão acontecer após essa grande tribulação, né? Então, o mundo vai estar em grande conflito. A tribulação acontecendo. Mas ela vai chegar no seu fim, né? E Jesus então fala o que vai acontecer logo depois disso, dela terminar. O sol vai se escurecer. Consequentemente, a lua também não vai mais aparecer, nem tampouco as estrelas, porque a luz delas vem do sol. Né? Inclusive menciona que as estrelas cairão, né? Os poderes celestes serão abalados. Haverá trevas, portanto, na terra. Mas logo em seguida, Jesus fala que ele vai aparecer no céu, vindo nas nuvens, se dirigindo para a terra novamente. Maravilha! Todos que estiverem na terra nessa ocasião vão presenciar essas cenas estupendas, né? Você pode imaginar? Trevas, susto, mas depois ver a luz do mundo chegando. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso amado, nosso Redentor. Mas prestem atenção na fala dele no verso 27 de Marcos. Ele diz o seguinte, que ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. O que isso significa? Seguinte, os cristãos verdadeiros, os discípulos verdadeiros, legítimos de Jesus, ou seja, os eleitos, que estiverem na terra, se reunirão com ele, assim como os discípulos legítimos de Jesus, né, os eleitos, que já não estarão mais na terra, porque seus espíritos, né, terão sido mudados para o céu, né, quando morreram. Mas o que vai acontecer? Eles vão ser todos reunidos com Jesus, os que estiverem na terra e os que estiverem no céu, né? Que vão ressuscitar e todos serão reunidos com Jesus. Sim,
essa é a ocasião que Jesus estava revelando a Pedro, Tiago, João e André naquele dia. Estavam lá no primeiro século, sentados no Monte das Oliveiras, olhando para aquele templo que já não existe. Interessante, antes de Jesus voltar, haverá trevas. Mas quando Jesus morreu na cruz, a história conta que também houve trevas por algum tempo. Depois o sol logo voltou a brilhar e tudo voltou ao normal. No domingo, Jesus morreu na sexta-feira, no domingo houve um terremoto ali no jardim do Getsêmani somente, que somente os guardas que ali estavam guardando o túmulo de Jesus presenciaram. Aí o que aconteceu? A pedra do túmulo se moveu e Jesus saiu, ressuscitado. Os guardas fugiram dali com muito medo. E aí Jesus permaneceu 40 dias ainda na terra, aparecendo a muitas pessoas, muitos dos que criam nele naquela época, e depois ele foi elevado aos céus na presença dos discípulos. Nesse episódio aqui, Jesus estava falando sobre a sua volta, que vai ser tremenda, que não vai ser vista somente por alguns discípulos, mas todos vão contemplar. Como está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Todos o verão, mesmo aqueles que os transpassaram com uma espada no dia da sua morte. Isso é tremendo. Aí Jesus fala da lição da figueira, né? Ele conta uma parábola para concluir ali aquele assunto, ensinando aos discípulos o seguinte, que nós precisamos ficar atentos a todos esses acontecimentos, né? Para que não sejamos enganados e não percamos a maior bênção das nossas vidas, que é nos reunirmos com Jesus para sempre. Então ele fala que quando os ramos da figueira se renovam e as suas folhas brotam, né, todos já sabem que o verão está próximo. Naquela época, né, as pessoas não se guiavam por calendário, né, não existia ainda o calendário, mas eles se guiavam pelas estações, pelo movimento da terra e do sol, né, que movimentavam a sombra, e também pelas ampulhetas, né, que é aquele relógio de areia. Então, assim, a natureza lhes dava muitos sinais que eles conheciam muito bem. Por isso que Jesus comparou, né, quando fez aquela comparação, né? Quando vocês virem essas coisas que falei aconteceram, saibam que o Filho do Homem, que é ele mesmo, né, Jesus, está às portas para voltar, ou seja, em breve, né? Então, assim como a figueira, né, começa as folhas saírem, em breve vai chegar o verão. Então, quando essas coisas acontecerem, né, preste atenção que em breve ele voltará. E convenhamos, né, quantas coisas já temos conhecido e visto acontecer dessas que Jesus previu. E agora mais ainda. Então eu creio que a volta de Jesus está próxima mesmo, mas tem algo que ele mencionou muito importante que precisa acontecer, porque tem a ver com a salvação de vidas humanas, que está lá no versículo 10 aqui Está no versículo 10 do capítulo 13 de Marcos, que estamos estudando. Ele disse assim que é necessário que antes do fim, né, o evangelho seja pregado a todas as nações. E como será que está essa questão, né, hoje? Bom, segundo as estatísticas e informações do movimento Lausanne, né, que estuda essa questão da evangelização mundial, existem apenas 29% de povos no mundo a serem alcançados pelo evangelho para que nós possamos atingir os confins da terra. Isso nos mostra que falta pouco, porém, existem desafios a serem enfrentados, né, no que se refere, por exemplo, a discípulos que se disponham a irem nesses lugares, a esses povos, aprenderem a língua, né? E igrejas também que se interessem realmente em enviar esses discípulos e apoiarem, né? E os apoiarem em suas necessidades. Enfrentamento de barreiras e pressões, né? Para chegarem até lá e permanecerem, porque existem lugares que têm muitos conflitos. Mas vejamos, esse não é um projeto que partiu de seres humanos, né? Mas partiu de Deus. E que foi trazido aos seres humanos pelo Filho de Deus, que para isso, né, precisou se tornar um ser humano também. E aí ele assumiu o comando desse projeto.
condicionou esse projeto ao seu retorno, que é líquido e certo. Então, pode vir a dificuldade que vier, o Evangelho de Jesus Cristo será anunciado a todas as nações da terra, e quem nele crer receberá a vida eterna e se reunirá a ele quando voltar na segunda vinda. Esse é o fato. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas todos precisarão ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo afirmou, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Então a oportunidade é para todos. E para terminar, eu gostaria também de compartilhar com vocês que nós temos notícias de pessoas que estão em lugares onde não há acesso ao Evangelho ainda, mas estão clamando a Deus ali da sua maneira e estão tendo sonhos e visões reveladoras sobre o Evangelho. Falar mais o quê? A não ser que, olha, você que teve acesso a essa mensagem e quem sabe há tantas outras, né, que falam do Evangelho de Jesus Cristo, se ainda não o aceitou, não perca mais tempo. Porque não sabemos o dia nem a hora, né? Jesus falou também, nós não sabemos quando isso vai acontecer, a volta dele, né? Porque quando ele voltar em definitivo, como ele disse, reunirá aqueles que nele creram até então. Depois não haverá mais oportunidade. Então, seja um redimido, seja uma redimida em Cristo Jesus, para se reunir a Ele também na sua volta. Então, é isso que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe a sua vida e reflita, né, sobre isso, releia o texto e deixe Deus falar ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima.